Olá, confira no Estação Cultura de hoje a exposição Um Novo Horizonte, em cartaz na Galeria Tina Zápoli. Temos também Lucas Kinoshita e os músicos do grupo de candombe La Uruleira para conversar sobre a segunda edição da Chamada Porto Alegre. Saiba da programação cultural com as dicas da nossa agenda e começamos falando de arte. Hoje, amanhã e quinta-feira, o Seminário Internacional A Curadoria do Século XXI acontece no auditório da Fundação Iberê Camargo. A proposta é debater as funções e os rumos das atividades e traz nomes aqui ao Brasil, do exterior e também do nosso país para conversar em Porto Alegre. O Estação recebe então Cristiana Tejo e Michael Asbury, eles que são convidados do evento. Olá, tudo bem? Tudo bem. Prazer receber vocês aqui para falar desse campo de atividade dentro das artes visuais, que é a curadoria. Eu começo perguntando para vocês, qual é que é o papel do curador hoje dentro das artes visuais e o que é o curador? Quer começar? Ladies first, né? Na realidade, é uma ocupação, uma profissão que tem se profissionalizado muito, tem se institucionalizado no mundo todo, na medida em que se constitui também uma espécie de indústria em torno da exposição, né, do saber da arte. Então, o que era antes o bastidor, um profissional que ficava atrás da cena, né, cuidando das obras de uma maneira física até, de preservação das obras, vai para o protagonismo, uma espécie de protagonismo até, cuidando não apenas da questão física, mas principalmente conceitual, né, como articular o sentido das obras em exposições, mas não apenas isso. Eu acho que o seminário também, quando coloca o século XXI, tenta colocar, acho que um pouco as encruzilhadas hoje e as possibilidades também, né? Que não só as exposições, mas também publicações e outras atividades. A função do curador é uma função relativamente recente, né? Embora pessoas tenham organizado exposições, elas não se chamavam curadores, eram mais conhecidas como organizadores de exposição. E, a partir mais ou menos dos anos 80, a gente vê uma transferência da função do crítico de arte para o curador. O curador vem a ser a pessoa que articula as ideias dentro do campo com maior assim, presença, né? E vemos o crítico tomando uma função mais, assim, vamos dizer, jornalista, né? Em vez de ser o grande defensor das vanguardas. Legitimador, aquele que legitima. Eu acho que essa função ela aparece também em relação à quebra da ideia de vanguarda, né? Então, o crítico, como defensor de um grupo específico de artistas, ele passa a ser substituído por um curador que já é uma pessoa mais flexível, mais nômade, que articula diferentes grupos. Porque a gente vê o trabalho do curador, ele geralmente envolvido com alguma instituição ou evento, né? Mas esse profissional, ele faz uma ligação direta com o trabalho do artista em ateliê, né? Ele precisa conhecer a produção, conhecer os processos, conhecer a realidade deste artista, da cidade onde ele vive, do país, enfim, para poder relacionar a obra dele com outras obras, ou com algum momento, ou com algum tema, né? Isso numa situação ideal. Né? Isso quer dizer, Não, quer dizer, imagino seria incrível, né? se fosse sempre assim. Mas sim, a situação ideal seria essa possibilidade de um mediador, né? Quer dizer, de criar essa ponte de um saber específico, ou da prática artística para um público, para publicizar esse saber ou essa prática para um público mais amplo. Mas há contingências, né? Imensas. Um dos grandes problemas assim, dessa transferência da proeminência do crítico para o curador é justamente que muitas vezes falta essa intimidade com a obra do artista. Que o curador, articulando trabalhos de artistas diferentes, e grupos e de localizações, etc., regiões, assim, etc., acaba não tendo a mesma intimidade com a obra, assim, a relação da obra do artista, acaba não se aprofundando tanto, né, dentro do trabalho específico de um artista, por exemplo, e fica, assim, muitas vezes
lidando com a superfície, né, mais do que Você está falando da questão da vanguarda, né? Eu trago aqui um outro tema que seria a tradição. E também penso, a gente está falando em correr riscos, né? Quer dizer, o curador também tem que estar preocupado com todos esses caminhos, vanguarda, tradição, correr riscos? Eu acho que o curador fala, assim, de um lugar, um campo de conhecimento que tem uma história, que tem sim, uma tradição, quer dizer, há cânones, há um saber instituído. Então, criar, quando ele arrisca, ele está também tentando arriscar um pouco essa fronteira do que a gente já conhece sobre, né? Se para o grande público tudo é mais ou menos novidade, para o campo da arte, para os iniciados no campo da arte, não, já é dado como visto. Então, é um pouco articular ou negociar um pouco essas fronteiras do que é possível, do que ainda não foi visto, do que ainda não foi pensado, novas miradas para um artista ou para uma temática. É muito sutil, mas ao mesmo tempo é muita responsabilidade, né? Como o Michael falou, quer dizer, às vezes você tem que assumir que o seu olhar é um olhar realmente parcial, ele não é a palavra final sobre aquele artista, sobre aquela situação. Então, eu acho que o campo é muito amplo para poder generalizar dessa forma. Eu acho que tem certos curadores que trabalham justamente com a tradição, e outros que tomam riscos. Acho que é uma função tão assim variada. É verdade. Que não dá para assim especificar, definir. Vocês estão participando de um dos debates que se chama Curadoria e Público, Construção de Sentidos e Audiências para a Arte, né? A partir da experiência de vocês, né, no setor, no campo, né, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho do que vai se falar, então, nesse tema específico, né? Eu acho que cada um vai falar um pouco do seu lugar de enunciação, que é também lugares geográficos. Eu vou falar especificamente a partir do Brasil e, claro, tentando alinhavar a discussão de formação de público de uma perspectiva da curadoria e trazendo alguns dados de realidade do Brasil com relação à aderência ou não do público às exposições, sejam grandes ou pequenas e tal. Mas, principalmente, tentando apontar para quando há essa tentativa do curador de assumir uma espécie de pedagogia, quer dizer, o que significa, o que está em jogo nesse momento. Atualmente você atua onde? Eu abri um espaço de residência, um espaço independente, é um pouco uma tentativa de reinventar também o meu lugar de trabalho, mas também o meu lugar de enunciação. Então, talvez eu use um pouco também o meu exemplo como uma possibilidade de busca de um certo diálogo, uma certa horizontalidade, até onde é possível isso também. Eu tenho ainda dúvidas, mas tentando colocar em outra perspectiva o meu papel. Eu tenho uma atividade assim, não de curador. Eu sou professor de História da Arte em Londres, na Chelsea College of Art and Design, e atuo como curador ocasionalmente. Por exemplo, tem uma exposição de curadoria minha na Fundação sobre o carretel dentro da obra do Iberê, que é uma exposição que vem de uma pesquisa de História da Arte e tal. Então, a minha posição é uma posição um tanto que tangencial à profissão de curador, embora eu atue assim com uma certa frequência dentro do campo. Agora, eu trabalho dentro da história da arte, com a arte brasileira. Então, a minha posição é olhando a história da arte do Brasil de um ponto de vista internacional. Então, eu estou olhando, assim, dos últimos 10, 15 anos, a arte brasileira tem alcançado assim uma visibilidade internacional incrível, muito grande, assim, tal que ela nunca tenha alcançado, assim. E eu estou discutindo amanhã quais questões que essa nova visibilidade da arte brasileira leva à função do curador em relação ao público, não somente no Brasil, mas também internacional. Michael, Cristiano, obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado a você. Por esse bate-papo tão bacana e tão esclarecedor sobre alguns pontos, né, que a gente está sempre em busca de um olhar. Bom, o seminário acontece hoje e amanhã, quinta-feira, das 7 às 10 da noite, na Fundação Iberê Camargo, ali na Avenida Padre Cacique, número 2000.
E entre artistas consolidados e estreantes, a exposição Um Novo Horizonte, em cartaz na Galeria Tina Zápoli, traz diferentes visões e técnicas contemporâneas. Confira na reportagem. Essa exposição começou a partir de uma motivação que veio do Roger Monteiro quando nos propôs a exposição Junho, em cima dos movimentos de rua em Porto Alegre, e que ele fotografou e trouxe esse projeto de exposição em fotografia, uma visão artística sobre os movimentos de rua. E a partir daí a gente agregou outros artistas que já trabalhamos há muitos anos e alguns novos que estamos trazendo pela primeira vez do Rio de Janeiro, de São Paulo e principalmente de Florianópolis, com quem nós não tínhamos trabalhado até então. Todos eles vêm de grandes cidades, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre, e todos com um olhar sobre a contemporaneidade urbana. Então, é uma concentração de artistas falando de um mesmo olhar, né? Com exceção talvez do Itelvino Ian, que é uma coisa que é um rapaz que mora na zona rural do Rio Grande do Sul, mas o trabalho dele também é um trabalho orgânico que fala em qualquer linguagem, qualquer ordem, qualquer nível de linguagem. Na verdade, não são muito diferentes, né? São diferentes, mas são harmônicas. Por exemplo, tem o Itelvino Ian, como eu falei, que é muito distinto do resto, porque trabalha com madeira e de uma maneira orgânica, né? Mas os outros têm muitas proximidades, porque muitos deles trabalham com fotografia, muitos mesclam fotografia com pintura, que é o caso dos catarinenses Disse Corbis e Juliana Hoffmann. Então, esses, por exemplo, o Felipe Cretella e o Marinho Neto trabalham a fotografia como pintura. Então, tem muitos que transcendem ou transpõem barreiras e fronteiras, né? E alguns, então, que estão mais nas pontas, como é o caso dos escultores, o Itelvino Ian e o Jorge Leite. A Sala Junho, que foi a motivação inicial dessa exposição, né, é uma sala de fotografia do Roger Monteiro, com uma visão estética dos movimentos de rua, onde ele fala, onde ele mostra principalmente o movimento, naturalmente com um olhar de artista, né, com a valorização da cor do movimento, e são 11 fotografias numa sala única, e aí tu vês a possibilidade que ele tirou do movimento dessas aglomerações e essa coisa, o lado belo desse conglomerado humano. Nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a cultura do candombe com músicos brasileiros e uruguaios que participam da segunda chamada que acontece esta semana aqui em Porto Alegre.